El futuro ya es parte de nuestras vidas. Y para eso quisiera ponerles un ejemplo muy sencillo. Nuestros celulares. Todo lo que necesitamos se encuentra aquí. Contactos, agendas, bancos. Y no puede faltar nuestra aplicación de alimentación predictiva, Genia. Pero hace 20 años, esto fue el futuro de la tecnología en el tema de celulares. Nuestro muy querido y recordado Nokia con el juego del Snake o la culebrita. ¿Quién se hubiese imaginado en esa época todo lo que estábamos haciendo y logrando en la actualidad con nuestros celulares? Al igual que la industria de los celulares, nuestra industria, la industria camaronera, viene innovando en temas de tecnología. Veo muchas caras con nostalgia al ver esta imagen. Muchos de ustedes han de estar recordando qué nomás hicieron con sus celulares cuando tenían estas versiones. Yo en lo personal recuerdo que tenía que acortar o inventarme palabras para que estos puedan entrar dentro de un mensaje de texto. Por eso estamos aquí hoy, para poderles contar cómo será este proceso de adaptación tecnológica. Lo que les vamos a compartir son experiencias que ya hemos tenido con nuestros clientes y ha sido un éxito. Pero para eso tenemos que primero definir qué es el escalamiento tecnológico. El escalamiento tecnológico es un proceso de etapas, las cuales nos garantizarán una correcta adopción de tecnologías. Si realizamos bien nuestro escalamiento tecnológico, podremos lograr nuestros nuevos resultados productivos y además vamos a poder garantizar esos márgenes más elevados que siempre hemos deseado. Pongamos un ejemplo más análogo a nosotros. Todos aquí hemos tenido sobrinos o un hijo. Al igual que ellos, han venido por un proceso. Primero gateaban, luego se pararon, empezaron a caminar y ahora están corriendo. Les aseguro que muchos de ellos ya ni los podemos alcanzar. Productores, lo que les queremos compartir aquí son los tips y las recomendaciones que ya hemos visto en nuestros clientes y ha sido un éxito a la hora de adoptar tecnologías. Y se preguntarán, ¿cómo podemos hacerlo? Pues para eso voy a pedirles un favor. Quisiera que saquen sus celulares y tomen una fotografía a la siguiente diapositiva, la cual va a ser uno de los ejes fundamentales de nuestra charla. Por favor, saquen sus celulares y pueden tomarle una fotografía a esta diapositiva. Quisiera que por favor la compartan con sus equipos de trabajo, con sus familiares, con sus biólogos, sus jefes de campo, sus amigos y, ¿por qué no?, hasta con sus enemigos. No hay que mezquinar información. La primera, auditoría. Debemos realizar una auditoría completa de nuestras fincas. Debemos de saber cuáles son nuestros puntos fuertes, oportunidades de mejora y nuestras limitantes para lograr nuestros objetivos de producción. De igual manera, una correcta infraestructura. Tenemos que tener una infraestructura que soporte todos estos cambios tecnológicos que queremos realizar. ¿A qué me refiero con esto? Manejar bien nuestros sistemas de cultivo, nuestras capacidades de carga, nuestras capacidades de aireación, nuestras capacidades de recambio, formas de piscinas, tamaños de piscinas, etc. Equipo capacitado, y el cual es una de las bases que consideramos la más importante de las que les he mostrado. Las personas a cargo del control y el manejo y toma de decisiones en nuestras fincas debe ser gente capacitada. Hace un par de meses o años no existían los roles como el jefe de alimentación automática, técnico de mantenimiento, técnico de monitoreo, ¿verdad? Todos estos roles se han recientemente incorporado debido a las nuevas tecnologías que existen. No solo se trata de invertir en tecnología, se trata de invertir también en su gente. Alimentación. Poseer una alimentación costo eficiente que garantice nuestro máximo crecimiento al menor factor de conversión. Una asesoría
Nosotros como Vitapro somos el vínculo de lo que vemos en otras industrias, en otras geografías, y las compartimos con ustedes, nuestros clientes, todas esas buenas prácticas. Finalmente, atreverse. Muchos esperarán a que el vecino haga algo y si le va bien, pensarán en hacerlo. Pero para poder diferenciarse y triunfar en esta industria, hay que ser pioneros. Esta es una industria muy volátil, donde hay factores externos que cambian de un momento a otro, y debemos estar listos para esos cambios. Se preguntarán, ¿por qué quisiera involucrarme en el escalamiento tecnológico? ¿O para qué quisiera involucrarme en el escalamiento tecnológico? Pues eso nos lleva a los pilares. Toda inversión en tecnología que hagamos tiene que garantizarnos de que sea escalable. Es decir, los que nos funcionan en 10 hectáreas debe funcionarnos en 100 hectáreas y debe funcionarnos en 1000 hectáreas. Eso no es negociable. Esto nos va a conllevar un mayor ratio de equipos, sí, pero mientras mantengamos esos números en nuestra cabeza, como por ejemplo, saber la cantidad de animales vivos por tolva que puede soportar mi alimentador automático, o la cantidad de equipos que voy a conectar en mis torres, no debemos tener problema. Y además que facilite su operatividad. La tecnología está aquí para ayudarnos, para quitar procesos repetitivos y que estos puedan fluir de manera más ágil. Esto con la finalidad de lograr una buena eficiencia. Lo que queremos es que dentro de nuestras fincas todo fluya de manera más rápida junto a la tecnología. Perguntemos-nos, onde estamos? É uma revolução tecnológica que estamos passando nos últimos anos, e quando falamos de escalamento tecnológico, é muito importante, como indústria, sabermos onde estamos. Ser tecnológico não se trata só de comprar o último equipo, o equipo mais avançado. Se trata de saber que impacto esta tecnologia tem em nosso trabalho, em nosso dia a dia, em nossas fincas camaroneiras. Perguntemos-nos uma coisa mais. O que estamos fazendo em relação à inteligência artificial, alimentação analítica, alimentação robótica? É importante saber. Mais que isso, é importante mirar que caminho outras indústrias têm traçado para lograr bons resultados diante de escalamento tecnológico. É disso que estamos querendo falar hoje com vocês. Novas regras del juego. Estamos saindo de 2 anos de pandemia. E mira, da primeira para a segunda revolução industrial, demoraram 100 anos. A revolução tecnológica que estamos mirando em la aquicultura está sendo muito dinâmica, está se cambiando muito rapidamente. Então, nós outros como indústrias temos que estar atentos a estas regras, as novas regras, as novas tecnologias, a alimentação automática, a aeração eficiente, a alimentação acústica. Isso não é mais uma promessa, isso já é uma realidade. E lidamos com isto em nosso dia a dia. Temos que conhecer cada vez mais, porque estamos em uma curva de aprendizagem como indústria com estas novas tecnologias. Novas regulações. Como comentamos, isto tem nesse escalamento tecnológico e nos cambios que tem hecho o mundo, a exemplo de saindo de 2 anos de pandemia, temos novas regulações internas, novas regulações externas. Temos que estar atento, porque como indústria nos miram, como produzimos, que se consome, que histórico sanitário tem esta indústria. É muito importante estar atento a todas as novas regulações e principalmente ao novo comportamento do mercado consumidor. O consumidor que está na ponta, que consome o nosso produto final, está mais atento. Ele sim quer mirar como o produto é produzido, que informações nutricionais tem, que informações sanitárias tem. Então, temos que estar atento e a tecnologia, impacto tecnológico, nos ajuda a estar atento a todas as novas regras do jogo. E que queremos passar para vocês? As etapas de um escalamento tecnológico.
Como indústrias hermanas têm logrado um bom escalamento tecnológico? Recuerdem, temos base e etapas para um bom escalamento tecnológico. E é muito importante falar que cada base, cada etapa depende da etapa anterior. Como comentei, não é só comprar os equipos, fazer a implementação tecnológica e aí está. Não, temos etapas a cumprir e cada etapa depende da etapa anterior. Como caracterizamos um escalamento tecnológico? Como comentei, por etapas. O que temos uma etapa principiante? A incrementação na finca, incrementação tecnológica. Toda incrementação tecnológica que nos ajude ou nos ajudou há uns anos, de alguma maneira. Em uma etapa intermediária se caracteriza pela renovação desses equipos, por equipos mais eficientes, mais produtivos, que quitem mais operatividade dentro de uma finca. Uma etapa avançada, a etapa das comunicações dentro da finca, etapa de mais incrementação, da incrementação de sensores, porque temos uma cobertura muito grande tecnológica, com fincas muito grandes, como é em nossa indústria. E como comentou Gabriel há um tempo, o que funciona para 10 hectares tem que lograr para 100, para 1000, para mais hectares. Tem que ser aplicável de lo mesmo. E uma etapa inteligente. A etapa inteligente é o cumbre desta indústria, com alimentação analítica, a alimentação robótica, a Big Data. É muito importante estar atento como nos posicionamos como indústria, os TEDs, como produtores, como gerentes, como se posicionam dentro desse escalamento tecnológico. A primeira indústria que estudamos e fizemos algumas comparações é a indústria de salmão, em Chile. Miramos que esta indústria tem cumprido nos últimos anos todas as etapas de um escalamento tecnológico. A incrementação de equipos, a renovação de equipos, softwares, uma grande cobertura de conectividade, a alimentação inteligente e a alimentação analítica, e hoje já logram a alimentação robótica, processando uma grande quantidade de data e processando e ligando cada vez mais a uma alimentação muito eficiente. Como miramos isso? Com o impacto econômico que a incrementação tecnológica tem resultado nestas indústrias. Miramos que na indústria de salmão, nos últimos anos, vemos uma estandarização nos custos de produção. Isso já vem em resultado da incrementação tecnológica. Em relação à margem do produtor, sabemos que em 2019 e 2020 saímos de 2 anos de pandemia, pero em 2021 já logra nesta indústria uma boa recuperação. Outra indústria hermana del camarão que hicimos esse estudo é a indústria de tilápia em Brasil. Uma indústria que tenho trabalhado e desenvolvido este tema há 8 anos. E é imprescindível ver o escalamento e os resultados que tem logrado em relação ao impacto tecnológico, com a incrementação de equipos, renovação de equipos, conectividade, processamento de máquinas, alimentação inteligente e alimentação analítica. Isso já com aplicações de softwares inteligentes de alimentação. Exemplo do AgroInova, um dos maiores softwares do Brasil para alimentação de tilápia, que hace um processamento de um volume muito grande de data para ser uma alimentação muito mais eficiente para lograr esses resultados. E o impacto econômico que teve nessa indústria também é perceptível. É importante falar dessa estandarização do custo de produção, porque essas indústrias começaram a se tecnificar mais cedo. Por quê? Porque essa indústria já conhece o comportamento do animal, porque estamos falando de peixes. Ainda estamos nesse desafio de conhecer mais a fundo o comportamento do camarão. Pero esta indústria já vem se tecnificando há alguns anos e já tem uma estandarização do custo de produção. E as margens em relação à incrementação tecnológica é muito perceptível. Temos um bom retorno em relação à incrementação tecnológica, além da incrementação e estandarização dos custos de produção. Como ligamos a isso?
É importante falar que para lograr um bom escalamento tecnológico e para lograr resultados como uma estandarização do custo de produção, temos um compromisso a largo prazo. Isso não é uma coisa que se logra de um mês para o outro, de um ano para o outro. São etapas e essas etapas duram algum tempo para acontecer. Como comentei, é importante a tecnificação de tua finca não se resulta só de comprar equipos e pôr equipos em campo. São processos. Tem que ter estratégia, porque sem estratégia, sem análise, não vai lograr os bons resultados para uma boa incrementação tecnológica. Então, é importante recordar e queremos que vocês levem esta mensagem que quais são os passos para um bom escalamento tecnológico e quais são os pilares, as bases para lograr um bom escalamento. Primeiro, que seja escalável, tem que funcionar, tem que ser operativo para 10, 100, 1000 hectares. E todas as bases que comentamos para lograr um bom escalamento tecnológico. E como temos mapeado isso dentro da nossa indústria, dentro da indústria camaroneira, a indústria que hacemos parte. Temos mapeado que essa indústria tem evolucionado em relação à sua tecnificação e que podemos mirar agora um resultado mais agressivo, porque se falamos da alimentação automática, temos a alimentação automática começando alguns anos atrás. Estamos numa fase, exemplo, surgimento de novos cargos, novos postos dentro de finca, novas maneiras de trabalhar. Então, vemos que a indústria camaroneira tem a incrementação de equipos, a renovação de equipos, com equipos mais eficientes, a exemplo das segundas gerações de alimentadores automáticos, já com conectividade inalâmbrica. Então, isso tudo é muito importante mirar como tu, camaroneiro, como nós outros como indústria, tem evolucionado em relação a isso. E como chegamos à etapa de uma alimentação inteligente, uma alimentação mais eficiente. Recordamos que a tecnologia não trabalha solo. Se tem toda a tua data processada em papéis morrados, arrugados, a tecnologia não vai ser muita coisa. Temos que ser cada vez mais eficientes. E para isso, nós outros como indústria, temos nosso software, Renia, que está nos brindando o mercado com uma alimentação analítica cada vez mais inteligente. E que impacto econômico temos mirado dentro da indústria camaroneira em relação à incrementação tecnológica? A principal diferença que vemos é que temos uma redução no custo de produção. Isso é perceptível. Temos uma redução de acordo com a incrementação tecnológica e vamos ligar a uma estandarização desse custo de produção quanto mais nos aperfeiçoamos em relação à incrementação tecnológica. A utilização de alimentação acústica, melhor utilização de alimentação automática. E acá temos uma comparação 2020 e 2021. É perceptível para nós outros como temos uma diferenciação e um melhor retorno econômico em relação à incrementação tecnológica. Mirem, a diferença em alimentação para crescimento semanal 2020 e crescimento semanal 2021. Uma nítida redução de FCA nesses 2 anos. Assim também como temos logrado um bom retorno em relação à alimentação acústica. É muito importante saber que para lograr um escalamento tecnológico tem que cumprir etapa. E nós outros como companhia estamos aqui para lhes ajudar a isso. Recuerdem, esta indústria, essas tecnologias têm revolucionado muito rapidamente. E nós outros como indústria não podemos nos quedar de fora disso. Porque isso já é o futuro. E o futuro lo hacemos hoje. Gracias, Felipe, por compartirnos esas experiencias y ese proceso que se ha vivido tanto en la industria del salmón como en la industria de la tilapia. Además de proponer nuestra forma de ver cómo será el escalamiento tecnológico en el camarón. Productores,
Lo que les queremos compartir son 3 recomendaciones de las cuales ya hemos empezado a aplicar el escalamiento tecnológico en nuestros clientes y ha sido un éxito. En base a esto, quisiéramos poder mencionar estas 3 recomendaciones. La primera, la tecnología es su aliada. No es ni tu enemigo ni tu competencia. La tecnología está aquí para poderte ayudar a que enfoques de mejor manera tus recursos y tu trabajo para lograr siempre tus objetivos productivos. Inviertan en recolección e interpretación de data. Durante la charla del día martes, nuestro jefe especialista sanitario, Moisés Polit, nos dejó una gran reflexión. La recolección, interpretación y análisis de la data es indispensable para mejorar nuestros procesos. Como normalmente se dice, lo que no se mide, no se mejora. Y por último, rodéense de expertos. Poder contar con el expertise de especialistas que manejen temas de escalamiento tecnológico es indispensable. No solo se trata de comprar el equipo más nuevo o más novedoso, sino también se trata de saber cómo y cuándo usarlo. Para eso, quisiera hacer una última reflexión. Productores, se trata del futuro de sus fincas. Cuando piensen en si quieren invertir o no en tecnología, primero háganse la pregunta, ¿quieren quedarse en el pasado o quisieran mejorar sus ratios productivos y sus márgenes? Esta es una industria muy volátil y debemos estar listos para afrontarla. Al inicio de la presentación les pedí que se imaginasen cómo creerían que sería el futuro. Más aún, les pedí que imaginasen cómo creerían que sería el futuro de la industria camaronera. De esta charla quisiera que se vayan pensando cómo sería su futuro en esta industria. Los pasos para un correcto escalamiento tecnológico ya los tienen. Nuestra asesoría también. La decisión es de ustedes. Muchas gracias.